Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos num ato profético, céus abertos. Quantos concordam com isso? Eu quero, nesse momento, fazer o início do ato profético que nós temos preparado para hoje à tarde. Quero chamar aqui o apóstolo Francisco, o profeta Pércio, o apóstolo Josué, que vão estar participando e nos ajudando nesse ato profético. E depois do ato profético vamos ter um intervalo, um pequeno intervalo para todos. Depois eu pedi ao apóstolo William explicar, eu ainda não conheço o layout todo aqui. Quando terminar o ato, se puder explicar como é que vai ser as cantinas, onde as pessoas podem ir. E depois do intervalo nós voltamos e continuamos, porque tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Amém? Então vou passar a palavra aos queridos que vão fazer o ato profético, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Saudade de te ouvir, viu, Willy? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, Deus colocou em nossos corações de fazermos um ato profético e passamos a orar e buscar a Deus e pedindo a Deus, não é? E o Pai separou a mim, ao profeta Pércio, ao apóstolo Josué, para que nós pudéssemos estar fazendo esse ato profético. E eu gostaria que o que vamos fazer aqui, irmãos, tem a ver com o destino desse país. Um dos DNAs da Rede Apostólica da Aliança é a guerra espiritual. E a guerra espiritual, ela envolve uma questão de governo, de apóstolos e profetas. Então, eu gostaria de pedir que os apóstolos e profetas que estão aqui, que viessem aqui junto conosco participar desse ato. Porque nós queremos a representatividade do corpo de Cristo. E como é ano de eleição, é uma guerra de estratégia, de autoridades espirituais. Amém? Então, amados, neste momento, nós somos aqui um QG, um quartel-general, e é onde nós estamos debaixo do comando do Espírito Santo. Esse ano é o ano do Espírito Santo. E nós queremos fazer algo que seja realmente direcionado por Deus. E sabemos que ato profético é algo físico, que usamos elementos físicos para representar algo espiritual que o Senhor vai fazer, que o Senhor se determinou a fazer. Então, e como é ano de eleição, nós sabemos, temos orado e buscado a Deus, e Deus deu um resumo para o profeta Pércio, e ele vai estar compartilhando com os irmãos. Ele fez um apanhado histórico maravilhoso. Eu peço a sua atenção, por favor. Amém. A paz do Senhor. Eu fiz um breve resumo sobre o processo de eleição no Brasil. É um assunto um pouco extenso, mas eu dei uma resumida e coloquei num PowerPoint para que a gente pudesse acompanhar. Veja, quando nós fazemos um ato profético, no meu caso, eu tomo por base uma palavra que Deus me deu. Deus falou o seguinte, algum tempo atrás: arranque as raízes das primeiras coisas, ou seja, toda a raiz iníqua, toda a raiz de pecado que Satanás implantou no país. Então Deus falou, vai lá e arranca essa raiz iníqua. Então eu fui buscar na história qual é a raiz, onde começou o processo eleitoral e como ele se desenvolveu. Então, tudo que eu vou falar aqui é público, está na internet, não tem nada da minha cabeça, mas eu queria passar ao primeiro slide, que fala sobre o período colonial. A primeira eleição no Brasil, ela aconteceu em 1532, e só podia votar os homens chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram aqueles que tinham ou nobreza no seu sangue, ou eram comerciantes que tinham algum tipo de relacionamento financeiro com a corte. Ou seja,
aqueles que participavam da elite da sociedade votavam, o resto não podia participar. Aí avançamos um pouco mais e entramos no período monárquico. No período monárquico, a Constituição de 1824, ela definia que só podia votar as pessoas que ganhassem uma renda anual de 100 mil réis. Isso já fazia com que muita gente na população não pudesse votar, ou seja, o voto só era permitido a uma elite da sociedade. E as pessoas de baixa renda não votavam, ou seja, não era um processo democrático, era um processo que beneficiava somente aqueles que eram de uma oligarquia. Eles tomavam conta e o resto tinha que se submeter às decisões desse grupo de poder econômico maior. Aí avançamos um pouco mais ainda dentro do período monárquico e no ano de 1881 foi criada a Lei Saraiva. E essa lei dizia que somente poderia votar as pessoas que ganhassem mais de 200 mil réis por ano, ou seja, aumentou aquele valor, né? Então, realmente, as pessoas da sociedade de poder econômico mais alto poderiam votar e os outros não. Também ficou definido que pessoas que não soubessem escrever, porque o voto ele tinha que ser escrito. Pessoas que não sabiam escrever não votavam. Isso restringiu a 0,8% da população que votava. O resto simplesmente não poderia votar. Então não era um processo democrático, era um processo apenas de uma elite feita por ela e para ela. Amém? Estão me acompanhando? Aí veio o período republicano e na Constituição de 1891 fica determinado que somente homens poderiam votar e estavam excluídos os analfabetos, soldados rasos, religiosos e os mendigos. Portanto, mais uma vez, algum grupo da sociedade votava dentro dos seus interesses e não era toda a população que poderia votar. E esse voto, ele tinha que ser um voto aberto, era um voto público. Agora imagina você tendo que chegar lá e votar aberta e publicamente, todas as pessoas vendo o que você está fazendo. O voto não era secreto, então havia o medo, havia a coação dos poderosos sobre os menos poderosos, aonde eles se sentiam constrangidos a fazer a vontade daqueles que eram maiores do que eles. Então não era algo democrático, mais uma vez. Os eleitores estavam debaixo de uma coação por causa do voto aberto. Aí avançamos um pouquinho mais, ainda dentro do período republicano, e entre 1889 e 1930, esse período ele foi conhecido como o período das fraudes. E entre essas fraudes, nós encontramos a manipulação de atas eleitorais, elas eram alteradas e manipuladas, compra de votos em troca de favores. Aliás, isso acontece até os dias de hoje, né? Compra de votos em troca de favor, intimidação do eleitor e o voto de cabresto. O que era isso? As pessoas, principalmente em cidades rurais, elas tinham que se submeter aos mais poderosos da cidade e em troca de benefícios. Vocês lembram de uma situação onde carros-pipa de água, carros de água, né, de pipa, eram trocados por votos, eles eram dados por políticos nos interiores aí das cidades? Já ouviram falar isso? Amém? Então isso acontece até os dias de hoje, as pessoas são obrigadas a votar em quem lhes é ordenado, caso contrário sofrem algum tipo de represária. Aí avançamos um pouquinho mais, chegamos num período de 1924 a 1927, aconteceu algo chamado tenentismo. O que era o tenentismo? Um grupo de militares, de tenentes, no Forte de Copacabana, eles se revoltaram contra o governo e contra os oficiais superiores. Então, esses tenentes lá no Rio de Janeiro fazem uma verdadeira guerra contra o governo e eles são
combatidos, são atacados, muitos militares morrem, muitos tenentes morrem, e o que eles queriam? Queriam acabar com a manipulação nas eleições. Era até genuíno aquilo que eles queriam, mas olha o que acontece. Um ano depois, o tenentismo ele vem aqui para São Paulo, e a história diz que durante o confronto entre os tenentes e os militares de maior patente, bombas foram jogadas em São Paulo, prédios, casas foram derrubadas, muita gente se mudou daqui para o interior com medo da guerra. Por fim, os oficiais superiores venceram os tenentes e os que sobraram fugiram para o sul do país. Lá no sul do país, eles se juntaram com um homem chamado Luiz Carlos Prestes e formaram lá algo chamado Coluna Prestes. Eram 1.500 tenentes que percorreram todo o interior do Brasil tentando implantar as suas ideias. E aí que vem o problema. O Carlos Prestes, o Luiz Carlos Prestes, ele era um estudioso de Karl Marx e de Antônio Gramsci, ou seja, homens comunistas. Então, o Prestes ele se torna o maior ícone da tentativa de implantar o comunismo no Brasil, e ele percorre por todo o país trazendo essas ideias. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com as eleições? Eu já vou chegar lá, vou te mostrar. Avança o próximo slide. Nos dias atuais, nós encontramos algo chamado Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, ele foi criado pelo Lula e pelo Fidel Castro em 1990, aqui na cidade de São Paulo. E qual era o objetivo desse grupo? Ele congregava todas as pessoas de mentalidade comunista, socialista, com o objetivo de implantar em toda a América Latina um governo socialista, e os presidentes de cada país seriam presidentes socialistas. É esse o objetivo deles. E qual é o problema disso em relação à eleição? Veja que socialismo é um sistema econômico que se opõe ao capitalismo. E o comunismo é o sistema político que implanta o socialismo. Dentro desse regime, desse sistema, não cabe o cristianismo. Se você estudar socialismo, estudar comunismo, você vai ver que o cristianismo ele tem que ser extirpado, não pode fazer parte. O cristianismo é a base da sociedade porque defende família, porque defende os princípios bíblicos. Então, qualquer tipo de governo que se opõe a isso, atinge diretamente a nós, amém? Portanto, qualquer processo eleitoral não pode, em hipótese alguma, para o cristão, que somos nós, um voto para socialista e comunista. Por isso que eu entrei dentro desse assunto. Então, o próximo slide e o último, na teoria socialista e comunista, o cristianismo não pode existir. Nós estamos em ano de eleição. E quando estudamos a história, desde do descobrimento do Brasil, nós entendemos que as eleições elas foram corrompidas, manipuladas, elas foram feitas pelos poderosos para eles mesmos. Quem se opunha à vontade de poderosos muitas vezes era oprimido. E agora nós estamos agora o último slide, urnas eletrônicas. Se você der uma olhada na mídia desta semana, a tônica, a conversa é justamente sobre isso, sobre credibilidade de urnas eletrônicas. Não vou entrar no assunto, mas as urnas eletrônicas, elas não são auditáveis, e a briga toda é para que elas possam ser auditadas, ou seja, conferidas se o que está lá é aquilo mesmo. Ora, qual é o problema de ser auditada se o processo eleitoral ele é transparente? Não é verdade? Deve ser transparente. Então essa está sendo uma grande briga da atualidade. Todo esse assunto envolve eleição. E nós queremos fazer um ato profético. A palavra do Senhor diz que a voz de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Quando Deus decreta, ele destrói a obra do diabo. O Senhor falou para Jeremias, eu te constituí profeta para que você vá e arranque, destrua, desfaça a obra do diabo e plante o reino de Deus. Quando nós fazemos um ato profético é justamente isso, para que a voz de Deus destrua a obra do diabo e implante o reino dele. Por isso, tudo aquilo que vem sendo feito nas eleições, desde a monarquia até os dias de hoje, e que não está de acordo com a vontade de Deus,
que a partir de agora seja transformado pelo poder de Deus, porque nós, humanamente falando, não conseguimos fazer nada, mas Deus, Ele é poderoso para botar a mão e mexer. Então o ato profético é: Senhor, arranca essa raiz corrupta no meio da eleição e traz, Senhor Deus, eleições justas, em nome de Jesus. Sabemos que governo justo somente de Jesus quando Ele chegar. Quando Jesus vier, será governo justo. Mas nós oramos a Deus para que as eleições, elas recebam uma intervenção de Deus a partir de já, em nome de Jesus. E esse ciclo corrupto cesse no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queria passar ao apóstolo Francisco. Isso. Nós temos... Eita, nós. Ganchou o negócio aqui. Nós temos aqui várias iniquidades, irmãos. E nós vamos entregar e vamos, no momento da oração, nós vamos rasgar isso. Então, nós vamos colocar nas mãos de alguns e durante a oração você vai rasgar. Quando citarmos, você vai rasgar, amém? E eu queria, depois do apóstolo Josué, ele recebeu uma estratégia sobre o sonido profético e no final do ato profético, ele vai estar explicando e nós vamos dar um grande brado ao Senhor para que toda e qualquer estrutura que Satanás esteja armando, porque o inimigo não para, não é? Nós vamos orar para que essas estruturas caiam, assim como houve um grito no meio dos chofares lá em Josué, sobre as muralhas de Jericó, e no momento em que ouviu aquele grito, e nós sabemos que quem gritou ali foi o Senhor Jesus, não é? As muralhas caíram. Então, neste momento, não é? O apóstolo Josué vai estar explicando depois, no final do ato profético, quando começarmos a quebrar esses blocos que simbolizam exatamente a corrupção, a fraude, a manipulação de votos, a compra de votos, todas essas anomalias que existem no nosso país, para que seja implantado o reino dos céus. Amém, queridos? Amém? É necessário concordância, queridos. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós estivermos orando, eu queria, Pai, que o Senhor, como a nossa paternidade, a nossa cobertura, a autoridade espiritual sobre a nação brasileira, não é? Que o martelo estivesse na sua mão, Pai. Na sua mão. E conforme formos orando, não é? Formos orando, o Pai vai estar quebrando. Então, aqueles que estão com o papel, não é? Vai orar e vai declarar isso quebrado no nosso país. Amém, queridos? Então, nós vamos passar o microfone aí, tá bom? Isso, vai lendo e aí ora e declara isso quebrado, tá? Amém, glória a Deus. A igreja de pé, melhor? Não. A igreja de pé? Amém, irmãos? Estamos juntos, amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, diante do trono da Tua graça, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e com inteira certeza de fé, para declararmos, Senhor Deus amado, que todo o sistema eleitoral elaborado para favorecer a elite financeira do país caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém, Senhor. Eu declaro agora que toda manipulação dos votos pelos mesários seja quebrada em nome de Jesus. Na Tua presença entramos agora, Senhor Jesus, e que toda compra de votos pela concessão de favores seja quebrada em nome de Jesus. Declaramos que a falta de transparência no sistema da contagem dos votos
já caiu por terra em nome de Jesus. Tudo será claro, tudo será transparente, tudo será entendível para toda a nação em nome de Jesus. Isso que nós declaramos. Pai, no nome de Jesus, é o Senhor que estabelece. Então, Pai, nós declaramos aqui que toda manipulação das atas eleitorais já estão destruídas em nome de Jesus. Senhor, eu uno a minha fé com a fé de toda a igreja que aqui está e quero decretar em nome de Jesus que toda intimidação do eleitor, todo voto cabresto já caiu por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Amém, queridos? Nós vamos fazer um ato agora com um som profético. E o som profético, ele causa um efeito muito tremendo, que é esse barulho, vamos dizer assim. E eu estava falando com o apóstolo Francisco sobre isso, e Deus mostrou que o som profético, ele causa algumas coisas. Primeira coisa é o desequilíbrio. E nós estamos falando de estrutura que foi quebrada. Então existe uma estrutura no mundo espiritual para essa votação, para esse ano, enfim. E toda essa estrutura de homem forte, Jezabel, tudo que é espiritual, eles atendem a um comando espiritual. Então quando a gente tocar o shofar, soltar um grito de profecia, um grito profético, esse som vai entrar na dimensão espiritual. Você crê nisso? E aí vai abalar as estruturas espirituais que governam essa nação. Então vai trazer desequilíbrio, vai trazer desmaio eminente. Pum. Vão ficar desorientados. E toda a fortaleza vai cair. Isso porque é um som profético que está sendo liberado. Então nós vamos fazer isso, amém? Eu não sei se você tem shofar, se você tem, pega, prepara, levanta, mas nós vamos fazer um grito poderoso. Amém? Igual aquela turma que deu o grito lá nas muralhas de Jericó. Aquilo foi um som profético. E houve um comando no espírito. E tudo que foi espiritual caiu por terra. Então tudo que é espiritual maligno nessa nação vai cair por terra. Em cima desses atos e foram feitos e desse som que vai ser liberado pela sua vida. Amém? No 3, tudo bem? Quantos estão conosco aí? Levanta bem alta a sua mão, levanta seu shofar no 3, vai. 1, 2, 3. Libera um grito profético. Solte um grito de vitória! Solte um grito de vitória! Pai, declaramos, feito está no nome de Jesus, e toda estrutura maligna caída por terra neste tempo, em nome de Jesus.
Eu vou buscar para limpar? Se você crê, levante sua mão e diga: está feito. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.